Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje veremos o assunto de regra de 3 simples e composta da Banca Geduc, concurso da Prefeitura de Surubim. A Banca Geduc é uma banca que vem fazendo concursos ao longo desse ano 2023, porém não tem muitas provas, não tem muitas questões. Então só achei uma questão específica da banca sobre esse assunto. Então selecionei questões de outras bancas e alguns exemplos para a gente ver e trabalhar a regra de 3 simples e composta. Primeiro exemplo, um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas. Em 1 hora e 20 minutos de voo, percorrerá. Bom, para a gente resolver um problema de regra de 3, é interessante, quando a gente está começando a estudar, que a gente monta uma tabelinha com as grandezas do problema. Então, se um problema tiver duas grandezas, vai ser regra de 3 simples. Então, aqui a gente tem uma distância, que é a primeira grandeza, e um tempo, que é a segunda grandeza. Então, a gente tem distância, ou quilometragem, tá? E um tempo. O avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas. Em 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos. Aqui a gente tem minutos, tá? É interessante que a gente passe tudo isso aqui, todos esses tempos para minuto, para facilitar. Então, 4 horas são quantos minutos? 4 vezes 60, que dá 240. 1 hora e 20 minutos é 60 mais 80. É 60 mais 20, que vai dar 80 minutos, tá? Então, ele quer saber quantos quilômetros esse avião percorre em 80 minutos. Montou a tabelinha, vamos olhar a proporcionalidade. Você coloca uma setinha na grandeza que tem o X, para baixo ou para cima, você escolhe, coloca sempre para baixo, e você vai se perguntar, para eu percorrer uma distância maior, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Bom, para eu andar mais, mantendo a velocidade constante, que a velocidade não está envolvida no problema, mas supondo que eu percorra isso com a mesma velocidade. Para eu andar mais, eu preciso de mais tempo. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Aí você coloca as setinhas todas para baixo. Se são diretamente proporcionais, é só montar a proporção. Você vai ter 2.700 sobre x igual a 240 sobre 80. É interessante, antes da gente começar a resolver esse problema, a gente dar uma simplificada, né? Cancelar os zeros aqui, ó. O 0,240 com o 0 do 80. Vamos ficar com 2.700 sobre x igual a 24 sobre 8, tá? Isso aqui é uma fração, daria para a gente dividir também, né? Perceba que 24, quando dividido por 8, isso dá 3. Então, a gente vai ter 2.700 sobre x igual a 3. Então, para resolver isso, esse x está dividindo, vai mudar para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter 2.700 igual a 3 vezes x. Então, esse 3 está multiplicando, vai dividir, a gente vai ter 2.700 dividido por 3, e isso vai dar 900. 900 é a letra D. Eu simplifiquei aqui, mas se você não simplificasse, você poderia fazer o seguinte, multiplicar cruzado, tá certo? Por ser uma proporção, vale essa propriedade. Ficaria 24 vezes x igual a 8 vezes 2.700. E aí é só desenvolver as operações. No final, você chega em algo parecido com isso, e a resposta, 900. Exemplo 2. 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para se obterem 50 kg de sal, o número necessário de litros de água do mar será... Então, a gente tem um volume e a gente tem um quilograma, né? Uma massa, um peso. 1 litro de água do mar produz 25 gramas de sal. A questão quer saber quantos litros de água do mar são necessários para produzir 50 gramas de sal. 50 quilogramas de sal, na verdade. Então, 50 quilogramas são quantos gramas? Perceba que o problema a gente colocou em gramas. É sempre necessário você manter as unidades, tá? Nas grandezas. Então, grama para quilograma. Como é que a gente transforma de quilograma para grama? A gente multiplica por 1.000. Então, a gente vai ter 50.000. E aí, ó, feito isso, vamos olhar a proporcionalidade, que é fácil. Quanto maior o volume de água, mais sal vai ter.
né? Então, a gente vai ficar com 1 sobre x igual a 25 sobre 50 mil. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 25x igual a 1 vezes 50 mil, que dá o próprio 50 mil. Aí é só dividir. O x vai ser 50 mil dividido por 25. Tá? E isso vai dar 2.000 gramas, né? 2.000 litros, na verdade. 2.000 litros de água do mar. Questão 3. Na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 dessas camisetas, 4 máquinas gastariam quantas horas? Então, a questão aqui, a gente tem 3 grandezas: camisetas, máquinas e horas, tá? Horas é a unidade, né? Grandeza de tempo. Camisetas, máquinas e tempo. Perceba que eu tenho mais de 2 grandezas, tenho 3 grandezas. Então, essa é uma questão que é um exemplo de regra de 3 composta. É aquela em que a gente tem mais do que 2 grandezas envolvidas no problema. Então, vamos preencher aqui a tabelinha. São 20 camisetas, 8 máquinas em 4 horas. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas vão gastar quantas horas, X? Aí é o mesmo esquema, tá? Coloca a setinha na grandeza que contém o X. Como aqui tem mais de 2 grandezas, você vai fazer o seguinte. Vai imaginar que uma das grandezas está constante. Então, imagina que a quantidade de máquinas está constante. É a mesma quantidade de máquinas. Se você tem mais tempo para produzir as camisetas, você produz mais camisetas ou menos camisetas. Se eu tenho a mesma quantidade de máquinas, só que eu tenho mais tempo para produzir, eu consigo produzir mais camisetas. Setinha para baixo. Agora imagine que a quantidade de camisetas é constante. Se eu tenho mais tempo para produzir essas camisetas, eu preciso de menos máquina. Porque eu tenho mais tempo para fazer, preciso de menos trabalho, né? Menos mão de obra. Pronto, montou a proporcionalidade, montou se é direta ou inversa, falta montar agora a relação, montar a equação. Então, de um lado da equação vai ficar a grandeza que tem o x, 4 sobre x. Do outro lado, as outras duas sendo multiplicadas. Perceba que a grandeza máquina é inversamente proporcional às outras duas. Então, você vai ter que inverter. Em vez de colocar 8 sobre 4, vai ficar 4 sobre 8. Vezes 20 sobre 15. Pronto. Agora a gente pode trabalhar aqui, né? A gente vai ficar com 4 sobre x igual a 4 vezes 20 dá 80. 80 dividido por 8, né? Aqui vai dar 80. 4 vezes 20 dá 80. Dividido por 8 dá 10. Então a gente pode cancelar aqui, em cima sobra 10. 10 sobre 15. Beleza, agora é só a gente multiplicar cruzado. É sempre interessante fazer essa simplificação. 10 vezes x igual a 15 vezes 4, que é 60. Logo, o x vai ser 60 dividido por 10, que dá 6. 6 horas de trabalho. Questão 4. Em 7 dias, 40 cachorros consomem 100 kg de ração. Em quantos dias, 3/8 deles comeriam 75 kg de ração? Então, a gente tem dias, cachorros e ração. São essas as grandezas. Então, em 7 dias, 40 cachorros comem 100 kg de ração. Em quantos dias? 3/8 deles, ou seja, 3/8 dos cachorros. Como é que a gente calcula 3/8 de 40? Então, é só fazer 3/8 vezes 40. Você pode multiplicar por 3, que dá 120, depois dividir por 8, isso dá 15. Ou você pode dividir, 40 por 8, que dá 5, e multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Então, são 15 cachorros e 75 kg de ração. Vamos para a proporcionalidade. Grandeza que tem x, você coloca a setinha.
Manter a mesma quantidade de ração. Para eu alimentar esses cachorros por mais tempo, eu preciso ter menos cachorros, né? Porque se eu tiver mais cachorros, eu não consigo alimentar todos eles por mais tempo. Então eu preciso de menos cachorros. Agora, manter a quantidade de cachorros constante, para eu alimentar eles por mais tempo, eu preciso de mais ração, mais ração. Então, quanto mais tempo, mais ração será necessária para alimentar os cachorros. Então, é diretamente proporcional. Feito isso, vamos montar a relação. 7 sobre x igual a... Aqui tem que inverter, porque a setinha está para cima e as outras estão para baixo. 15 sobre 40 vezes 100 sobre 75. Vamos às simplificações antes de montar a relação de fato. 40 e 100, você já simplifica um zero com zero, tá? 15 e 75, dá para simplificar também, porque 75 dividido por 15 dá 5, beleza? Então ficou assim, ó. 7 sobre x igual. Aqui ficou 1. 1 vezes 10, 10. Aqui ficou embaixo, ficou 4 e 5. 4 vezes 5, 20. E aí é só multiplicar cruzado. A gente vai ter 10x igual a 140. O x vai ser, então, ó, 14. Cancela um zero com zero. 14. 14 dias de alimentação. E aqui tem uma questão da IGEDUC, tá? Questãozinha da IGEDUC, a única que eu encontrei sobre esse assunto. Julgue o item que se segue. Agildo é dono de uma gráfica que possui várias máquinas de impressão. Ele tem conhecimento de que 3 dessas máquinas são capazes de imprimir 16 mil cartazes em um período de 12 dias, trabalhando 8 horas por dia com eficiência de 80%. Tem várias grandezas no problema. Agora precisamos determinar por quanto tempo 8 máquinas serão necessárias para imprimir 48 mil cartazes, considerando que elas trabalham 6 horas por dia com eficiência de 100%. Nesse caso, podemos concluir que o tempo necessário será superior a 15 dias. Vamos ver. A gente vai montar a tabelinha, né? A gente tem máquinas, cartazes, dias, horas por dia e uma eficiência. São 5 grandezas. Máquinas. São quantas máquinas? 3 máquinas. Produzem 16 mil cartazes em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia com eficiência de 80%. Agora, precisamos determinar por quanto tempo 8 máquinas serão necessárias para imprimir 48 mil cartazes, considerando que eles trabalham 6 horas por dia com eficiência de 100%. Então, a gente quer descobrir quantos dias são, né? Montei aí a tabelinha, vamos ver a proporcionalidade. Colocar sempre a setinha na grandeza que tem o x. Aí mantendo todas as outras constantes, tá? Tudo constante aqui. Eu tenho mais tempo para produzir, eu preciso de mais máquina ou menos máquina? Mais tempo para produzir são menos máquinas, são menos mão de obra. Se eu tenho mais tempo, eu preciso de menos mão de obra. Se eu tenho mais tempo para produzir, eu consigo produzir mais? Consigo. Então, eu consigo produzir mais cartazes. Se eu tenho mais tempo para produzir, eu preciso de mais horas por dia? Não, eu preciso de menos horas por dia. Porque eu tenho mais dias para produzir, menos horas por dia de trabalho. Se eu tenho mais tempo para produzir, eu preciso de uma eficiência maior? Não. Preciso de eficiência menor. Então, é o inverso. Perceba que tem várias setinhas para vários lados diferentes, né? Agora, para montar a proporcionalidade, para montar a relação, a gente vai ter o seguinte, ó. De um lado vai ficar 12 sobre x igual. Máquinas vai ter que inverter, vai ficar 8 sobre 3. Cartazes. Cartazes pode ficar assim, 16 mil sobre 48 mil. Horas por dia. Horas por dia vai ter que inverter, 6 sobre 8. E eficiência vai ter que inverter também, 100 sobre 80.
Pronto. Então agora vamos simplificar, né? Vamos fazer simplificações. A gente pode cancelar 3 zeros com 3 zeros. Pode cancelar um zero aqui com um zero, ó. A gente tem esse 8 e esse 8, que cancela também. A gente tem o 3 e o 6, que dá 2. Tá certo? A gente tem esse 8 aqui e esse 16, que dá 2 também. E aí ficamos com o seguinte, ó. 12 sobre x vai ser igual. Aqui ficou 2 vezes 2 vezes 10. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Sobre 48. Sobrou 48 embaixo. Pronto. Multiplica cruzado, tá? Então, antes de você multiplicar tudo isso aí, é bom fazer os cortes, tá? Fazer as simplificações. A gente vai ter 40 vezes x igual a 12 vezes 48. Dá para simplificar aqui, né? Dá para simplificar por 4. Tá? Então, antes de você multiplicar, você pode simplificar por 4. 40 dividido por 4 vai dar 10 vezes x. E aqui, ó, dividido por 4, 48 por 4 dá 12. Então, a gente tem 12 vezes 12. 10x igual a 12 vezes 12 é 144. E aí é só dividir por 10, que vai dar 14,4 dias de trabalho. E isso é inferior, não superior a 15 dias. Logo, a afirmativa aí é errada. Questão 6 da UPNet. 6 máquinas de mesma eficiência e ritmo de produção, funcionando 8 horas por dia, produzem em conjunto 600 diariamente. Mantido o mesmo ritmo de produção por máquina, o gerente decidiu aumentar o número de máquinas para 10 e manter todas essas máquinas funcionando por 12 horas diariamente. Com relação à quantidade de produção diária inicial, o aumento percentual da produção diária da peça foi. Então a gente tem máquinas, horas por dia, né, o tempo, e uma produção de peças. Então são 6 máquinas trabalhando 8 horas por dia, produzem 600 peças. O gerente resolveu aumentar para 10 máquinas, trabalhando agora 12 horas por dia. Quantas peças vão produzir? Pronto. Vamos colocar a setinha aqui, ó. Mantendo o mesmo tempo. Para eu produzir mais peças, eu preciso de mais tempo, né? Eu preciso de mais máquina. Para produzir mais peça, eu preciso de mais máquina. E para produzir mais peça, eu preciso de mais tempo também. Tá? Então é tudo diretamente proporcional, vai ficar assim, ó. 600 sobre x igual a 6 sobre 10 vezes 8 sobre 12. E aí vai ficar 600 sobre x igual 6 com 12 cancela, a gente vai ter 8 sobre 20, né? Porque aqui sobra 2. Aqui do 12 sobra 2. A gente tem 2 vezes 10, 20. Então vai ficar 8x igual a 600 vezes 20. Tá? Então aqui, ó, 600 vezes 20, 6 vezes 2, 12. Vamos ficar com 8x igual a 12 com 3 zeros. 12.000, tá? Dividir 12.000 para 8. Isso aqui vai dar 1.500. 1.500, tá certo? Então, o resultado, 1.500. A pergunta quer saber, com relação à quantidade de produção diária inicial, o aumento percentual na produção. A gente não estudou porcentagem ainda, vamos estudar. Só que para calcular o aumento percentual, basta a gente ver quanto é que variou e calcular essa porcentagem. Ó, tinha 600, aumentou para 1.500. Então você vai fazer assim, ó. 600 corresponde a 100%, 1.500 corresponde a x, para descobrir o aumento percentual. Eu quero saber qual é essa porcentagem aqui.
Então, a gente vai ter 600x igual a 1.500 vezes 100, que dá 150 mil. Cancela aqui 2 zeros com 2 zeros, você vai dividir 1.500 por 6. Vou fazer essa divisão aqui. 15 por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 15 sobra 3. Baixo o 0. 30 por 6, 5. Dá 0. Baixo o 0. 5, 250. Então, a gente tem 250%. 1.500 corresponde a 250%. Antes, a gente tinha 100%. Aumentou para 250, então aumentou quanto? Aumentou 150%. Eu quero saber qual foi o aumento. O aumento foi de 150%. Questão 7, Decan. 6 máquinas produzem 60 peças em 15 minutos. Quantas máquinas produziriam 400 peças em 2 horas? Então, a gente tem máquinas, peças e um tempo. São 6 máquinas que produzem 60 peças em 15 minutos. Quero saber quantas máquinas produziriam 400 peças em 2 horas. Vamos transformar de hora para minuto também. Então, 2 horas são 120 minutos. Beleza. Regra de 3 composta também, setinha. Na grandeza que tem o x. Mantendo o tempo constante. Quanto mais máquinas, eu consigo produzir mais peça. Mais máquina eu tenho, mais peça eu produzo. Agora, quanto mais máquina eu tenho, eu preciso de menos tempo para produzir as peças. Tá certo? Então, o inverso. Pronto. Feito isso, vamos lá. 6 sobre x é igual a 60 sobre 400, que multiplica, aqui tem que inverter. 120 sobre 15. Tá? Então, a gente tem 6 sobre x igual. Cancela o 0 com 0, o 0 com 0 aqui também. A gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 12 dá 72 e 4 vezes 15, 60. Beleza, multiplicando cruzado, 72x igual a 3.600. 3.600 não, 360. Aqui é 6 vezes 60. Então, x vai ser 360 dividido por 72. Vamos contar, né? 72 vezes quanto dá 360? Vamos ver. 72 vezes 5, por exemplo. 5 vezes 2, 10. 0 sobe 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Então, de fato, é 5 vezes. Letra B. 5 máquinas. Questão 8. 3 faxineiras limpam as salas de uma escola em 45 minutos. Se mais 2 faxineiras fossem contratadas para auxiliarem no serviço, o tempo gasto para realizá-lo cairia para. Então, 3 faxineiras limpam as salas em 45 minutos. Eu tenho só faxineiras e tempo. Tá? Então, são 3 faxineiras, 45 minutos. Se a gente contratar mais 2 faxineiras, vamos ter 5. O que vai acontecer com o tempo? Quando eu tenho mais mão de obra, o tempo diminui. O tempo e a mão de obra é inversamente proporcional. O tempo e a produção é diretamente proporcional, mas o tempo e a mão de obra é inversamente proporcional. Opa, setinha para cima. Certo? Então, aqui a gente vai ter 45 sobre x igual a 5 sobre 3. Beleza, beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5x igual a 45 vezes 3. Dá para cancelar o 5 com 45, que dá 9, e o x, então, vai ser 9 vezes 3, que é 27. Ou você multiplica, né? 45 vezes 3 daria 135. No final, divide por 5, que também dá 27 minutos. Letra B. Questão 9. Uma família de 4 pessoas consome semanalmente 12 litros de refrigerante, cujo rótulo indica que em um copo de 200 ml de produto contém 22 gramas de açúcar. Considerando que todos consomem a mesma quantidade de refrigerante, então no período de 56 dias, a quantidade de açúcar consumida por cada membro dessa família corresponde a quanto? A questão diz que 4 pessoas consomem semanalmente 12 litros de refrigerante. Cada um vai consumir quanto?
Se eu tenho 4 pessoas consumindo 12 litros, cada um vai consumir 3 litros, né? Pega a quantidade de litros, que é 12, divide por 4, dá 3 litros para cada pessoa. Então, são 3 litros de refrigerante por semana que cada um consome. A questão é saber o consumo de açúcar de cada membro da família. Então, cada membro consome 3 litros de refrigerante por semana, tá certo? 56 dias, são quantas semanas? Bom, semana tem 7 dias, você vai ter que dividir 56 por 7. Isso vai dar 8, tá? 8 vezes 7, 56. Então, em 8 semanas, vamos consumir quantos litros de refrigerante? São 3 litros por semana, você faz 3 vezes 8. Isso vai dar 24 litros de refrigerante por semana. Aí a questão afirma que um copo de 200 ml contém 22 gramas de açúcar. 200 ml. Vamos saber quantos copos de refrigerante essa pessoa consome? Bom, se são 200 ml, ele consome 24 litros, tem que transformar de litro para ml, multiplica por 1000. Então isso dá 24.000 ml, que a gente vai dividir por 200. São 200 ml cada copo. Simplifica 2 zeros com 2 zeros, sobra 240 para dividir por 2, isso dá 120, tá? E resta 0. Então são 120 copos de refrigerante de 200 ml que ele consome aí, que essa pessoa consome 120 em 56 dias. Cada copo desse tem 22 gramas, então vamos multiplicar 120 por 22. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somando, a gente tem 0, 4, 6, 2. 2.640 gramas de açúcar. Dividido por 1000, a gente descobre quantos quilogramas são. Que são, na verdade, 2,64 quilogramas de açúcar. Letra D. E vamos para a última questão, para encerrar. Uma fábrica de brinquedos tem 200 funcionários que fazem, em média, 500 brinquedos por mês. Faltando 2 meses para o Natal, a empresa recebeu uma grande encomenda de 1.500 brinquedos. Para conseguir cumprir o prazo e entregar todos os brinquedos até o Natal, a empresa resolveu contratar funcionários temporários. A questão quer saber o número de funcionários temporários que a empresa deverá contratar. Então a gente tem funcionários, né? Brinquedos e um tempo. São 3 grandezas. A gente tem 200 funcionários que produzem 500 brinquedos por mês. Ó. O tempo é 1 mês. Se falta 2 meses, se eles têm 2 meses para produzir 1.500 brinquedos, eu preciso de quantos funcionários? X. Vamos colocar aqui a setinha para baixo. Mantendo o tempo constante. Quanto mais funcionário, mais brinquedo a gente consegue produzir. Mantendo a quantidade de brinquedos constante. Quanto mais funcionário, eu preciso de menos tempo para produzir esses brinquedos, tá? Pronto. Sendo assim, a gente vai ter a relação que é a seguinte, ó. 200 sobre x igual a 500 sobre 1.500 vezes 2 sobre 1. E aí simplifica, tá? Sempre ajuda a simplificar. Beleza? Então aqui, ó, 200 sobre x, 5 vezes 2, 10. Então a gente vai ter 200 sobre x igual a 10 sobre 15. Multiplicando 10 vezes x, 10x. 200 vezes 15 dá 3.000. Cancela um zero com 0x, então vai ser 300. Ah, então a resposta é a letra C. Não, perceba que eu preciso de 300 funcionários, já tenho 200. Então, eu vou contratar quanto? Vou contratar o que falta, que são 100 funcionários, letra A, beleza? Então, assim a gente encerra a resolução dessas questões de regra de 3 simples e composta, que faz parte do conteúdo de matemática do concurso da Prefeitura de Surubim. E da maioria dos concursos da Prefeitura da Banca Geduc, né? Ela costuma trazer esse concurso para as provas de matemática. Tá?
Mais para frente a gente vai trazer aulas sobre porcentagem, sobre área de figuras planas, sobre volume, sobre a parte estatística, sobre juros simples e composto.